Fala, xerifes! Tudo beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Galera, hoje tem mais um vídeo muito legal para trazer para vocês aqui, que hoje eu vou falar o passo a passo para a passagem de som, tá? Eu vou botar aqui algumas coisas que eu sigo, tá? A minha forma de pensamento na hora que eu vou fazer a passagem de som. E aqui eu vou falar uma passagem de som bem voltada para as igrejas, tá? Eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, mas toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, tem alguma pergunta relacionada a isso, tá? Então, pensando nisso, eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, contendo esse passo a passo que eu fiz aqui, porque eu acho que se você cumprir isso, se você fizer igual, muitos dos erros que talvez você cometa na sua igreja, você já vai conseguir pegar e corrigir nessa sequência de atitudes, de decisões que vocês vão ter que tomar, tá bom? Mas antes da gente seguir pro vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, pessoal, vai aí embaixo, tá? Se inscreve, ativa o sininho, dá uma moral pra gente aí que vai ser muito legal também. E se você curtir esse vídeo, não esquece também de deixar seu like, tá? É importante pra gente entender, é o nosso termômetro para saber se você está curtindo os conteúdos que a gente tem publicado aqui para vocês, tá bom? Bom, então vamos largar de conversa, vamos pro vídeo, tá? Bom, primeira coisa que eu faço, pessoal, quando eu chego na igreja, que a gente vai fazer uma passagem de som, e que eu acho extremamente importante. Então, você está aqui em primeiro lugar, realmente é uma das coisas mais importantes para você fazer quando você chegar, tá? E isso aqui que eu vou falar aqui agora, tá, pessoal? Essa lista aqui que eu vou estar falando para vocês, pode ser que você não precise fazer isso todo domingo, todo dia de culto. Por quê? Porque às vezes, geralmente, muitas dessas coisas já vão estar organizadas, mas você precisa fazer isso de tempos em tempos, deixar observar se está tudo de acordo com os conformes. Então anote aí no seu caderninho, na sua agenda, o que você estiver utilizando, para você fazer isso de temporadas, de tempos em tempos, né? Para você fazer isso pelo menos uma vez por semana, eu acredito que é um prazo aceitável para você fazer esse checklist todo aqui. Bom, então a primeira coisa que eu gosto de fazer é o posicionamento dos microfones e dos instrumentos, dos cubos, da bateria. Por quê? Como vocês já estão carecas de saber aqui, né? Já falei várias vezes para vocês sobre padrões polares de microfones. Então, todo microfone, ele tem uma zona, uma área nele aqui que ele capta com maior eficiência, que ele está mais sensível a captar o som. Por exemplo, eu estou falando no eixo, o som do microfone está captando muito bem minha voz, mas de acordo com que eu vou andando, olha só como é que minha voz já mudou, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, eu estou falando aqui exatamente na lateral do microfone, ó. Então você percebe que ele não capta tão bem aqui na lateral. Mas quando eu vou voltando, a gente tem novamente todo o espectro de frequências da minha voz, ele volta novamente e o microfone começa a captar de novo tudo isso. Então você precisa entender o padrão polar. Tem microfones que são omni, que captam em todas as direções. Tem microfones que captam mais no eixo. Esse aqui, por exemplo, ó, ele capta muito bem no eixo, mas ele também capta um pouco deslocado para a lateral. Olha só, estou falando aqui mais na lateral, ele capta bem. Já tem microfones, por exemplo, supercardioides, os hipercardioides, quando você afasta aqui mais do eixo, você não tem muita energia, muita pressão sonora, tá? Então, é interessante você entender os padrões polares para você posicionar os microfones de modo que, imagina que eu tenho uma bateria posicionada bem aqui, ó. Se eu já sei que meu microfone não capta muito bem nessa direção, então eu trabalhar com, por exemplo, um cubo de guitarra, trabalhar com uma bateria deslocada dessas áreas que o microfone vai captar melhor. Então você visualizar isso e você organizar o seu palco, o seu altar, e como queira chamar, tá? De forma que você maximize a captação para o que interessa, ou seja, você capte realmente o que precisa ser captado, tá? Os sons que você quer pegar e que você exclua da área de captação
por exemplo, aqui na lateral, eu tô falando bem próximo do microfone, ó, só minha voz aqui não tá bem próximo. Mas o microfone não tem tanta eficiência de captar aqui. Então, talvez seja interessante eu colocar nessas posições aqui, ó, cubos de guitarra, uma bateria, no caso desse microfone aqui, para essas zonas que ele não vai captar muito bem, entendeu? Então, vocês precisam compreender isso, tá? Aí aqui também, posicionamento da bateria. Não é interessante, se eu sei que o microfone capta muito aqui no eixo, eventualmente, principalmente para quem gosta de usar, cantar com pedestal, tá? Às vez ou outra você pode se afastar do microfone. Então, quando você afasta, imagina que atrás de mim tem uma bateria. Não tem todas essas coisas, tem uma bateria tocando. Então, toda essa energia, essa incidência da bateria, ou então, imagina que atrás de mim tem um amplificador de guitarra. Então, toda essa incidência tende a vir captada aqui pelo microfone, tá? Então, assim, por exemplo, vocês até percebem que o microfone está na posição aqui muito interessante comigo, né? Que é uma posição que eu particularmente gosto muito. Muitas pessoas gostam de usar o microfone mais assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Gosto de usar o microfone mais assim, ó, reto, né? Nessa posição aqui, né? Então aqui, ó, muita captação no eixo. Então, se eu afastar e tiver uma bateria atrás, ele vai captar tudo isso. Agora, se eu estiver utilizando o microfone aqui, ó, estou falando lateralmente com o microfone, tá? Então, são dicas assim que podem parecer bobas, mas você já organizou o seu palco, o seu altar, pensando no padrão polar, no microfone, tirando energias, ou então colocando as energias que estão no palco nas zonas de maiores rejeições de som do microfone, onde ele não capta muito bem, aquele vazamento. Eu recebo muita reclamação. Nossa, Léo, tá vazando a bateria demais dos microfones, do coral, sei lá, do back vocal, do cantor, do pastor, tá vazando demais. Ajuste isso, os posicionamentos, mude a bateria de lugar. Mude o pastor de lugar, mude o cantor de lugar, mude esse microfone de lugar, trabalhe com isso. Aí muita gente quer, às vezes, resolver isso fazendo o quê? Metendo um gate na mesa. Então, tá vendo? Que eu tô dando para vocês só a dica de como que a gente resolve isso sem mexer em console, tá bom? Outra coisa, posicionamento dos amplificadores, tá? Tirem os amplificadores apontados para o público, tá bom? Posicionem de forma que eles simplesmente sejam os retornos, para quem toca amplificador, os retornos dos músicos. Ou seja, os cubos de guitarra, ele tem que ser uma caixa que dê som para o guitarrista, tá? Então escolha posições de forma que você não dê diretividade sonora do palco para o público. O que tem que sonorizar o público é o PA, não é cubo de músico, tá bom? A não ser que você tenha uma igreja muito pequena, tá? Aqui a gente sabe que existem todo tipo de igrejas aqui. Às vezes você tem uma igreja muito pequena aqui, por exemplo, contrabaixo, você não quer colocar no PA para não forçar as caixas de PA, você prefere deixar no cubo. Nesses casos é um caso diferente, tá? Mas via de regra, as igrejas têm um PA que são capazes de você microfonar com o baixo, ligar o baixo no som, a guitarra, tá? Então, para esse, que a maioria dos casos são esses, então não utilizem os cubos virados para o público. Utilize os amplificadores virados para os músicos, tá? Os baixistas também vão dar uma controlada na mão, porque a gente toca com um instrumento que trabalha muito na região de baixa frequência. Baixa frequência são longos comprimentos de ondas, tem muita energia, então tende a ir cobrir uma distância muito grande, tá? Então a gente precisa segurar a mão, tá? O baixista precisa ter essa consciência que o estilo de instrumento que ele está tocando são baixas frequências, longos comprimentos de onda. Então você tem que, às vezes, se a acústica é muito complicada, dá uma segurada na mão, coloca um fone de ouvido, quem puder substituir os amplificadores por fones de ouvido, eu recomendo, tá bom? Nesses casos aí que a acústica é muito complicada, que a maioria, das igrejas é assim, tá bom? Então, trabalhe a exaustão
os posicionamentos dos seus equipamentos, dos instrumentos, dos microfones, tudo isso no palco. Trabalhe, tá? Teste posições e veja se melhora, tá? Faça um exercício prático disso, beleza? Segunda coisa que eu faço o cheque, eu recomendo que vocês façam esse cheque, é sobre os cabeamentos, né? A parte de checar se as coisas que vão estar interligadas, vão estar funcionando, estão da forma correta. Então, nesse momento é quando eu decido, eu preciso usar um sinal balanceado ali, um cabo balanceado, preciso botar um direct box, preciso colocar um direct box. E como é que está o sinal desse baixo? Que distância que está esse baixo da console? Tá 10 metros, 15 metros, 20 metros. A que distância eu preciso usar um direct box, tá? Então é onde você começa a tomar esses tipos de decisões. Eu vou ligar o baixo. Tá, como é que tá o sinal do baixo? Vamos pensar. Sinal do baixo, sinal de linha, né? Que sai do contrabaixo. O contrabaixo cria um sinal desbalanceado e de linha. O nível dele, certo? Então, a mesa recebe como? A mesa recebe um sinal de linha, talvez, mas está muito longe a mesa. Então, o sinal de linha já não funciona. O sinal de linha para 7, do máximo ali 8, 10 metros. Passando disso, você já pode ter problemas muito sérios com isso. Então, muito longe, então vou precisar de um direct box. Então você começa a pensar, e a guitarra, como é que tá? Na guitarra tem uma saída, na guitarra eu vou usar microfonada. Vou usar microfonada, eu preciso de sinal de linha? Não, sinal de microfone é sinal de mic. Então é a hora de você pensar tudo isso, organizar todos os seus cabeamentos, o que você vai precisar de direct, o que você não precisa, aonde que você vai trabalhar algum tipo de cabos de split, né, para você ligar uma bateria. Às vezes você vai ligar você tem lá 6 microfones na bateria, 5 microfones, não sei quantos microfones tem, mas você tem vários microfones lá na bateria. E aí você vai ligar tudo isso na bateria, e aí você vai ligar com cabos assim, normais, vão 6 cabos desse, 8 cabos desse, 7 cabos desse aqui para a bateria. Ou será que não fica mais bonito, visualmente organizado, você comprar um multicabo de 6 vias, um multicabo de 8 vias, talvez, para você vir um cabo só e a gente começar a organizar isso no altar para não ficar parecendo aquela teia de aranha, né? O músico vai, se enrola com o outro, o pastor vai caminhar em cima do altar, tropeça. Então, organize a sua parte dos seus cabeamentos, cabo de energia. Vamos lá olhar, tá tudo certo, tá chegando aqui o sinal, deixa eu ver como é que tá aqui. Os transmissores dos microfones, como é que estão posicionados os transmissores? A base, tá enxergando o bastão? Já viram aqui o vídeo que eu faço da brincadeira, né? A brincadeira de quando você está utilizando microfone sem fio ou transmissores in-ear, né? Sem fio. Você precisa entender que os microfones são os caras que ficam assim, ó. Onde é que tá a base? Cadê você, base? Base, onde é que tá você? E a base é aquele cara que fica assim, ei, eu tô aqui. Então você precisa mostrar um pro outro, de forma que eles se enxerguem. Imagina que eu tô procurando você em uma grande multidão, nós temos lá uma multidão, várias pessoas, e eu estou procurando você aí, meu xerife. Aí você tá assim, Léo, eu tô aqui, Léo, e eu falo, cadê o xerife? Tem uma multidão. Então você precisa subir num ponto mais alto, uma cadeira, por exemplo, para você ficar mais alto que todas as pessoas. Aí você faz assim, Léo, eu tô aqui. Aí fala, tá ali meu xerife. Mesma coisa, é a alusão da base com o bastão. Então você precisa deixar eles de uma forma que não tenha obstáculos entre eles. Então, aqui nessa parte, quando eu falo de cabeamento, tudo isso você tem que estar trabalhando isso. Afinal de contas, é um transmissor sem fio, mas tem um cabo pelo ar ali via RF, né, de rádio frequência, para comunicar um sinal com o outro. Então você precisa organizar toda a sua parte de cabeamentos. Olha só, nós nem mexemos na mesa. Olha quanto trabalho a gente já teve que fazer. Por isso que eu falo que técnico de som tem que chegar cedo, tá, gente? Esse negócio de técnico de som, de técnico de áudio, que chega aí 5 minutos antes do culto, 10 minutos, como é que você vai fazer um cheque desse? 10 minutos antes do culto? Me explica aí. Não dá pra fazer, gente. Não dá, eu não consigo fazer. Entendeu? Um cheque desse aqui, que são 6 pontos que eu coloquei aqui, antes do culto, se chegar 10 minutos antes, não dá. Mesmo que você tenha tudo isso já pronto,
Ah, todo fim de semana não desmonta nada. Todo fim de semana tá aí, toda semana o negócio tá montado, só chega, liga e vai. Mas que trabalho de técnico? Técnico não checa as coisas. Técnico não olha como é que tá o cabo, passa a vista, mandada, olhando cada, olhando todas as conexões. O técnico não passa olhando. Tá errado, entendeu? Na minha cabeça isso não entra. Terceira coisa, cheque do sistema. Como assim, cheque do sistema? Teoricamente, quando a gente já monta um sistema de som, a gente já entrega esse sistema alinhado, otimizado. Então, a parte de ajustes técnicos já estão resolvidas com o sistema. Quando você tem um processador desse daqui, né? Então, os ajustes eu já deixo tudo pronto. Então, basicamente, é liga e desliga. Porque o som não muda de lugar. Só quando você muda o som de lugar, você precisa consertar alguns outros parâmetros, tá? Alguns parâmetros mudam de acordo com o posicionamento que você vai dando para o sistema. Agora, para colocar esse sistema fixo, depois que você tem um gerenciador desse aqui, ó, tá tudo salvo lá nele, acabou, botou a senha, ninguém mexe, tá? Mas tem algumas coisas que você precisa checar. Como, por exemplo, você precisa observar todos os cultos, se todas as caixas estão ligando. Então tem caixas aí que tem sistemas que tem 10 caixas, tem 8 caixas, 20 caixas, 30 caixas. Quantas caixas tem na sua igreja? Ah, eu tenho só 4 caixas, tá? 2 alto, 2 sub, e monitor. É caixa, tem que conferir. É caixa de som. Então você precisa conferir todas as caixas, ver se está ligando, ver se o sinal fala, lega o microfone e fala, escuta, chega perto da caixa, vê se está saindo corneta e falante está funcionando. Todo o culto tem que ter isso aí, gente. Padrão, oi, som, ei, teste, ei, som, 1766, escuta, vai ouvindo se o drive vai te dar os S's. Então aí você começa a identificar todo culto, porque pode ser que no outro culto, tem igrejas aí que tem muitos alunos, tá, gente, que tem várias pessoas que mexem, vários operadores. Então saber se não queimou, se não parou no culto do colega. Ou às vezes até no seu próprio culto da semana passada, o equipamento não danificou, deu problema, então você tem que checar todas as caixas, todos os monitores. Pega o microfone e vai falando, oi, som, ei, ei, S, teste, ei, som, ei, vai ouvindo. Os graves, tá saindo, falando que tá funcionando. E o S, o agudo, tá saindo, tá funcionando. Então vambora. Testa de uma por uma. Quantas caixas você tiver, chega na fila do PA e vai indo. Vai falando. Se você puder, né, se der para você, porque eu sei que tem sistemas que são pendurados, então às vezes é um pouco mais complexo para você observar se parou ou não, mas você precisa ter mais ou menos uma referência para você conseguir perceber aquilo, né? Se acostumar com o seu sistema. O seu ouvido tem que estar treinado para saber, cara, eu tô sentindo uma deficiência de S nessas caixas, o PA não tá dando o mesmo vigor dos agudos como era antes, né? Drive é normal, gente, drive queimar, tá? Isso é comum, acontece. Então, tem que estar checando. Toda vez que você for tocar, tem que checar. Eita, bati aqui. Toda vez que você for fazer cultos, essas coisas, você tem que checar, observar se o que está acontecendo ali, se está tudo certo, está dentro dos conformes, se você não está com alguma deficiência. Porque quanto mais deficiência você tiver, mais você demorar para resolver isso, mais você vai estar forçando o seu sistema. E quando você faz isso, você tende a ir queimando outros componentes. Então, quanto mais cedo você identifica um problema, menos você está sujeito a danificar outro. Porque é natural. Se eu tenho 4 caixas, um bloco, por exemplo, lá na Array, parou uma caixa, o drive no meio. Estou falando S, estou sentindo, nossa, está faltando agudo. Eu começo a botar mais. Então, aquelas 3 caixas que estão ainda com o drive funcionando, você vai exigir mais dela. Entendeu? Elas vão ter que compensar a falta do S. Então vai indo, vai, né? Queima outro. Nossa, tá faltando mais. Você começa a botar mais. Você vai colocando mais até a hora que para tudo. E aí quando para tudo é bem mais caro. E só parou tudo porque você não detectou o problema antes. Então eu recomendo que pelo menos uma vez por mês você pega a escadinha, sobe lá no seu sistema, pega um microfonezinho, pede pro colega falar, um auxiliar seu aí, um músico. O colega fala, oi, som aí, vai, bota o ouvido, encosta o ouvido na caixa. Com a escadinha, vai lá e vai ouvir. Vai ouvir, ver se tá saindo som em tudo, tá?
Ou então você pode desligar o cabo atrás na caixa só para ouvir, desliga, liga de novo, desliga uma caixa ou escuta, vê se está funcionando, tá, vai desligando. Você pode fazer dessa forma também, mas cheque o seu sistema. O técnico tem a obrigação de checar. Ver também se a energia aqui nesse cheque do sistema, conferir. A energia tá tudo certo, todo mundo aqui é 127, é 220, tá tudo certo, vamos checar. Checou, beleza, então vamos embora. Tá tudo certo. Entendeu? Então como é que você faz isso se você não chegar cedo? Por isso que eu falo, tem que chegar cedo, tá? Quarta coisa que eu sempre gosto de fazer na passagem de som. Quarta coisa, antes da passagem eu organizo toda a minha mesa, tá? Isso aqui, mas eu não tenho mesa digital. Gente, isso aqui é para qualquer mesa de som. Analógica, mesa digital, qualquer mesa de som que você tiver, você precisa organizar ela. Como assim organizar? Você precisa. Por exemplo, você precisa selecionar como é que você vai fazer seu grupo de canais. Onde que você vai colocar as coisas, como é que você vai fazer a disposição dos seus canais. E aqui você já veio, por exemplo, você já resolveu sinal balanceado, o que não é balanceado, como é que tá. Então você precisa organizar a sua console antes da sua passagem de som. Então, por exemplo, eu já vim olhando, se eu vou usar um filtro, é um microfone desse aqui? Se eu uso um microfone desse aqui, eu vou usar um filtro low cut sempre. Sempre, básica. Gente, é muito difícil uma pessoa reproduzir só com a voz. A não ser que você seja um cantor lírico. Alguns adventistas, né, tem a parte dos baixos nas vozes aí, né? Mas na maioria esmagadora das vezes, a gente vai precisar usar alguns tipos de filtros nos microfones. Então, eu já venho habilitando alguns filtros, deixando ele lá só habilitado. Venho organizando o meu grupo de efeito. Então, eu sei que é a voz principal do cantor, eu vou usar um efeito ali. Entendeu? Dependendo do estilo da banda, difícil não usar um efeito. Então, se eu vou usar, já vou ajustando. Qual efeito que eu vou usar? Deixa eu pegar aqui. Esse efeito eu usei no domingo passado, já vou organizando ele aqui então, já vou deixar ele aqui pronto, tá? Então você vai montando, organizando sua mesa, organizando, quem tem mesa digital, vai colocando os nomes nos canais, você vai fazendo lá, separando por cor. Eu gosto muito de separar por cor, deixar aqui, deixa eu só ver se eu abro aqui uma mesa aqui, para mostrar para vocês, tá? Tá aqui, ó, deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui, pronto. Olha só aqui, ó. Tá? Então, olha, aqui, ó, na console, deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu puxar uma cena, deixa eu baixar uma cena aqui para mostrar para vocês. Tá? Eu gosto sempre de estar aqui esse aqui. Pronto, aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo, olha só como é que eu gosto de fazer, tá? Então eu separo, ó, hi-hats, né? Eu deixo toda a bateria. Aqui a bateria toda tá em vermelho. Então é de rápida visualização quando eu quiser fazer alguma coisa. Já sei que a bateria tá nos vermelhos, então já vou procurar nos vermelhos, onde é que tá o tom e tal. Eu deixo geralmente aqui, ó. Eu deixei o baixo, são 3 sinais de baixo aqui, 2 microfonados e 1 linha. Aqui são 2 guitarras, também microfonadas. Olha as cordas, as teclas. Deixei as teclas tudo em roxo, as vozes aqui no azulzinho. Então eu vou organizando a minha console de acordo com a minha utilização. Então eu vou colocando os nomes, o que eu tenho em cada canal. Para quem está utilizando mesa analógica, você pode usar a famosa fitinha crepe, colocando lá, vai escrevendo. Então é hora de você organizar a sua mixagem, você fazer o seu grupo de mute. Eu vou botar a bateria, a banda toda aqui num grupo de mute, que aí quando eu apertar em uma tecla eu vou botar toda a banda, vou deixar só a voz do pastor. Ou então eu vou deixar aqui um grupo de mute, que eu vou nomear esse grupo de mute como hora da pregação, hora do apelo. Você faz o que vai ter o apelo lá, tá? Quem quer aceitar Jesus, que geralmente é umas cordas, ou um violão e uma voz, e o resto tá mutado. Então eu vou deixar aqui o grupo de mute do apelo. Então você organiza isso, tá? Quando você organiza isso, você dá muita velocidade, agilidade, porque na hora que você tá na hora da mixagem, você às vezes acontece um problema. A microfonia, de uma vez, subir a microfonia, você consegue estar mutando rápido, um monte de canal, sem você mexer nos níveis, tá? Sem precisar ficar mutando canal por canal, desesperado.
Então, quando você já está treinado, eu faço microfones, microfone da bateria. Pô, microfone, já botei tudo de uma vez, para ver o que está acontecendo. Então, assim, pode ser que você precise fazer tudo isso antes, né? Você, na verdade, pode ser não, tem que ser feito tudo isso antes do culto, organizar. Vou usar VCA, DCA, subgrupo. Aí depende de cada console, porque eu quero ter volumes diferentes. Às vezes eu gosto muito de usar isso na minha mixagem, principalmente ao vivo. Eu coloco toda a bateria num fader só, ali no VCA. Quando eu tenho muitos VCAs, eu faço isso. Eu separo, né? DCA. Boto a bateria toda em um volume só, jogo tudo pra lá. Depois eu coloco todas as vozes num VCA só. Aí deixo só a voz principal fora. As cordas eu deixo também em um outro VCA. As teclas em outro. Aí eu vou mixando em poucos botões. Ali, níveis. Tá? Mas a bateria tá com bumbo muito alto. Eu vou lá e dou um ajustinho do bumbo. Mas quando eu subir a bateria, eu subo a bateria toda. 8 microfones de uma vez. Eu baixo 8 de uma vez. Entendeu? Então você precisa ter essa mentalidade para você organizar essa sua parte. Que é isso aqui que eu tô falando, tá, gente? Para quem não sabe, ó. Que quando você tem uma console digital, aqui, ó, você tem diversos tipos de... Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá vendo os DCAs aqui, ó? Então eu posso endereçar vários canais. Por exemplo, eu posso botar toda a minha bateria aqui no DCA1. Então quando eu subir esse volume aqui, eu baixar esse fader aqui, eu tô baixando só a bateria toda, como um bloco, como se fosse um fader, bateria, um instrumento só, que é assim que a gente tem que enxergar uma bateria, né? Então eu posso pegar todos esses canais aqui, ó, e aqui eu mando, ó, DCA1, ó, mandei o hi-hat, vou pegar a caixa, vou mandar pro DCA1, botar o tambor no DCA1, ou seja, quando eu subir ou baixar esse volume aqui, ó, esse fader, eu vou estar subindo todos esses canais que eu enderecei pro DCA1. Então, geralmente, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de botar a bateria em um desses aqui. Aí eu venho aqui, boto aqui, DCA, bateria. Pronto, tá lá, ó, DCA, bateria. Então, eu já organizei. Posso botar até, por exemplo, em vermelho também, que eu já sei. Quando eu vier pro DCA aqui, eu já sei que vermelho não é vermelho a bateria. Então, isso é uma mix organizada, entendeu? Isso aqui você não precisa nem tá com o instrumento já ligado. Você organiza tudo isso daqui sem nem estar batendo ainda na passagem de som. Para quando o baterista for bater bumbo, caixa, tal, não sei o que, você já tá com isso organizado. Você vai só fazendo sua mix, tá? Mas você tem que entender que você precisa tirar um tempo para organizar isso, beleza? Quinta coisa. Eu sempre gosto de resolver primeiro o microfone principal, para depois eu passar pro resto da banda. Aí aqui é uma dica mesmo prática para vocês, tá? Muita gente fala assim, nossa, eu não tô conseguindo separar o instrumento, quando entra, se embola com a voz, aí eu tenho que aumentar a voz, só que a voz já tá topada, não consegue chegar, então como que eu resolvo esse problema? Né? Que muitas lives tem problema, nossa, o instrumento tá cobrindo a voz, mas a voz já tá topada. Então eu começo, a primeira coisa que eu passo é o microfone principal. Então pego o microfone do pastor e aí eu falo no microfone do pastor. E aí eu vou equalizar o microfone do pastor. Vou usar um efeito. Vou usar um efeito no microfone do pastor. E aí o microfone do pastor, que eu vou dizer aqui que é, vamos dizer que é esse voz aqui, ó. Voz, sei lá, 47. Eu chego e deixo ele aqui no 0. Tá? Então eu já fiz a minha estrutura de ganho no microfone do pastor, né? Então deixei aqui no 0. Pronto. Esse aqui vai ser o sinal, o nível mais alto que eu vou ter na minha mesa, na minha mixagem, tá? Por quê? Porque o mais importante é a palavra. Quando você tem uma banda tocando, o mais importante é a voz principal do ministro de louvor, ele que vai estar conduzindo as pessoas ali durante o louvor. Então a voz dele é o mais importante. Então ela tem que ser, esse microfone do ministro e do pastor tem que ser as vozes principais. O nível mais alto da sua mixagem vai ser ela. Resolvi isso. Começo, bumbo, caixa, tal. Resolvi a bateria. Abro a voz, vou falando oi som e vem tocando a bateria. Ajusto
de forma que os níveis da bateria não fiquem mais altos do que a voz principal. Baixo, guitarra, teclado, venho usando os outros efeitos. Então, de acordo com que eu vou usando esses outros efeitos... Minha filha colando aqui. Então, de acordo com que eu vou usando esses outros instrumentos, eu venho ajustando os níveis, tá? Deixando a minha voz sempre no primeiro plano. As vozes principais do cantor e do ministro de louvor ou do pregador, tá bom? Então, é assim que eu penso na hora de vir ajustando. Isso me dá uma praticidade absurda, tá? Porque eu não fico toda hora... Aí boto o microfone, aí vem ajustando tudo de novo. Não, já tem um microfone ajustado, então eu vou ajustar tudo em relação ao microfone. E outra coisa, por exemplo, quando eu tô ajustando a bateria, tá? Isso aqui também é outra dica, cola aí, anota isso aqui que eu tô falando, tá? Uma outra dica que eu dou, quando eu tô mixando a bateria, mixo o bumbo, tá? Vê lá. Aí fiz todo o ajuste de equalizador, tal, se eu precisar insertar alguma coisa, resolvi o bumbo. Bota a caixa. Escuta a caixa, resolvi o som sozinho da caixa. Bumbo e caixa, escuto bumbo e caixa. Pum, tá, tum, tá. Pronto, ajustei o nível dos dois. Opa, até bati aqui. Resolvo o chimbal. São as 3 peças principais que eu resolvo na bateria. É bumbo, caixa e chimbal. Basicamente porque são as peças que vão estar mais sendo tocadas o tempo todo. Então eu gasto muito tempo resolvendo essas 3 peças. Resolvi o chimbal, tá? Ajustei todo o meu nível de chimbal, tudo que eu quis fazer de chimbal, arrancar o som das galáxias do chimbal. Bumbo, caixa, chimbal. Deixo o chimbal e vem trazendo, ajustando. Ajustei, aí começa tom 1, tom 2, tal, over, tá? É como eu costumo fazer, tá bom? Como eu costumo fazer na prática, é assim, tá? Então, fica a dica aí pra quem for querer ser. Você sempre precisa ficar ouvindo a sua referência anterior, para você ver se você não pesou a mão demais no bumbo, tal. Então, você já vem ajustando isso, você já vai ganhando tempo, beleza? A sexta coisa... que isso aqui vai só uma dica mesmo, rápida para vocês, técnico de som. Técnico de som fica ligado o tempo todo, tá? Técnico de som não fica mexendo no WhatsApp na hora do culto. Por quê? Pode ser que o pastor dê um sinal para ligar um microfone para uma pessoa que ele chamou para ir para cima. Ou então, o músico foi lá se posicionar para tocar um teclado, porque vai começar o apelo, um violão. Então, o técnico tem que estar ligado. Às vezes você precisa também, isso aqui acontece muito para quando o pastor compartilha o mesmo microfone com o ministro de louvor. Às vezes no louvor a gente pesa um pouco mais a mão no efeito, tá? Então quando você tá no louvor você precisa de um efeito. Quando tá só o pastor falando, às vezes você precisa tirar um pouco esse efeito, tipo, não é a mesma intensidade. Então você precisa ajustar isso, tá? Você precisa ficar ligado se o pastor tá falando assim com você, tá liberando um negócio, não tá dando algum problema, se o pastor tá se ouvindo, se tá legal o retorno para ele. Então, o técnico tem que ficar ligado se a irmã não vai soltar algum vídeo no data show, alguma coisa para passar para a igreja, entendeu? Então, o técnico fica 100% ligado, tá? Enquanto você estiver ali na frente da console, atenção no que você tá fazendo, tá? O tempo inteiro. Tá bom? Não mexendo o tempo todo, mas pelo menos atento. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Larga esse WhatsApp de mão aí, viu? Pra você não se atrapalhar. Beleza? Bom, então, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Anotem essas 6 dicas que eu deixei aqui, tá bom? Guardem isso para vocês e apliquem isso na igreja de vocês e coloquem aqui nos comentários depois. Eu fiz isso aqui na igreja e, cara, que dica boa, fiz isso aqui. Se alguma dessas dicas que eu passei aqui te ajudou em algum momento, você já faz, coloca nos comentários para me ler, para me saber o que vocês estão achando, beleza, galera? Lembrando que aí embaixo na descrição desse vídeo tem os links de todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tem YouTube, não sei onde é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas tem aí todas as nossas redes sociais aí embaixo, inclusive do nosso canal secundário. Esse vídeo que você está vendo, ele é um vídeo grande, de mais de 30 minutos. No outro canal secundário, que é o Dicas do Xerife, a gente coloca vídeos mais curtos, então você vai poder assistir pedaços de vídeos mais curtos com temas diversos no outro canal Dicas do Xerife. Então sigam lá também, dê essa moral pra gente para ajudar bastante, tá bom? E não se esquece, se você não é inscrito nesse aqui, se inscreve aí, galera.
Dá essa força pra gente, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, porque é muito importante pra gente sentir aí o que vocês estão achando, tá bom? Então, esse aí era o que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Eu queria agradecer do fundo do coração por você ter ficado até aqui comigo, xerife. Que Papai do Céu abençoe sua vida, guarde sua família aí, tá? De todo mal, em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!